Olá, boa tarde a todos e todas. É com prazer que eu dou início agora a mais um Encontros CRI, e esse super especial, porque ele está fazendo parte da Semana Global de Gestão do Conhecimento, que é um evento que está sendo organizado pela primeira vez pela Rede Global de Gestão do Conhecimento, a KMGN, que é uma rede de redes de GC, da qual o CRI começou a fazer parte esse ano. E a ideia é que esse evento, assim como tem os de dados abertos e de outras temáticas, reúna a maior quantidade de pessoas em diversos países falando sobre aquela temática, no caso, gestão do conhecimento, para que as pessoas possam conhecer mais sobre o tema, quem já pratica e estuda possa ter uma possibilidade de encontros e de temas para conversarem mais, né? E a ideia é que isso esteja acontecendo, já está acontecendo, né, desde segunda e vai até sexta-feira em 16 países. Aqui do Brasil, o CRI e a SBGC fazem parte dessa rede e a gente está com programações ao longo dessa semana, e essa é a nossa programação do CRI. E a ideia é que a gente tem aqui hoje ex-alunos do MBKM, que é a pós-GC do CRI, para falar um pouquinho de seus projetos, e isso vai mostrar o quanto a gestão do conhecimento é transversal. Eu vou apresentar daqui a pouquinho, e o André Belo, que está aqui, vai falar. A gente já está com o primeiro grupo, a Luciano e a Raquel aqui representando o grupo deles, a gente vai falar um pouquinho também, mas a ideia, vocês vão perceber, e como a gestão do conhecimento pode ser aplicada em diversos contextos, né? E essa que é mesmo que a gente possa fazer gestão do conhecimento e não saiba que faz, não saiba com esse nome, vocês vão ver diversas possibilidades aqui de uso da GC. Eu queria agradecer a presença de quem está aqui fazendo as falas, e queria também agradecer ao André Belo. O André Belo é orientador de projetos e professor do MBKM também do Vida, outra pós do CRI, e queria passar a palavra para ele, porque ele está super, já há anos, acompanhando esses projetos e tem muita propriedade para falar um pouquinho mais sobre eles e sobre esse processo. Obrigado, Larissa, pela introdução. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo parte desse momento tão emblemático para a gestão do conhecimento no movimento global. Acho que é uma honra também para o CRI fazer parte disso. E é, mais uma vez, também muito gratificante a gente falar sobre os projetos dos nossos queridos alunos que estão aqui representando um pouco do nosso esforço de não só disseminar a gestão do conhecimento, mas também novas práticas educacionais lá no CRI, onde a gente tem uma busca incessante por construir pontes entre o ambiente acadêmico e o ambiente extramuros, o mercado, a sociedade, e é uma coisa que a gente sempre busca concretizar nos nossos projetos de gestão do conhecimento, e como você bem disse, Larissa, mostra a transversalidade da gestão do conhecimento, da nossa abordagem educacional, de aprendizagem também coletiva, a partir dos nossos projetos integrados. É um grande prazer estar aqui. Eu queria chamar só a atenção de quem está nos ouvindo para os projetos que vão ser apresentados daqui a pouquinho, como eles são multidimensionais, por assim dizer. Porque a gente vai ver uma camada forte de gestão de conhecimento, e a gente tem outras camadas que são questões projetuais muito interessantes que a gente vem desenvolvendo no CRI já há muitos anos, né, com uma metodologia própria, onde a gente vai descobrindo os caminhos desses projetos de uma forma muito orgânica, o que traz para a gente benefícios do ponto de vista educacional, propriamente dito, da aprendizagem dos nossos alunos, sobre as competências técnicas trazidas aqui pelo corpo de professores do CRI, mas também sobre o desenvolvimento pessoal, né, humano dos nossos alunos, e também nós, professores que estamos aqui do outro lado da banca, que também sempre aprendemos muito. Então, não é raro acontecer da gente perceber uma curva de evolução pessoal entre os alunos e um nível de transformação pessoal também, onde a gente cumpre, de fato, aquele grande objetivo quando a gente começa cada ciclo, que é terminar o curso com pessoas melhores do que quando entramos, sejamos alunos, sejamos professores, todos nós aprendendo nesse processo. Então, eu queria finalizar a minha fala aqui agradecendo a oportunidade de estar fazendo parte desse momento, agradecer os alunos aqui pela presença, relembrar que foi um enorme prazer fazer parte de alguns momentos de projeto, né,
que vão ser apresentados aqui, e que fica como um legado que a gente leva muito adiante daqueles momentos de sala de aula, que fica aí nos anais da gestão do conhecimento, que agora a gente tem a oportunidade de transbordar extramuros para fora dos limites da organização, compartilhando esse processo com mais pessoas. Larissa. Obrigada aí, André, por explicar. Acho que é importante também esse evento a gente explicar um pouco desse processo de como é que é estudar a gestão do conhecimento, transformar esse estudo na prática, e a gente vai ver agora muito pelos projetos também. Eu queria começar chamando, então, foi da turma RJ32, turma 32, o projeto Design Centrado nas Relações. É possível ressignificar relações e construir confiança? O grupo foi composto por Dejanira Chagas, o Luciano, que está aqui apresentando, e a Raquel, que também está aqui apresentando, e também o Newton Duarte. Então, agora a bola é com vocês. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, um prazer reencontrá-los, Larissa, André. Como você falou, André, uma experiência, após com vocês, foi uma experiência que realmente transformou, eu acho que a vida de todos nós, e uma experiência assim, antes e depois, né? Então, realmente, muito obrigado por terem contribuído tanto no nosso processo pessoal. E a gente quer contar um pouco, assim, contar o projeto, mas também contar um pouco da experiência que nós tivemos para chegar nesse resultado. O nosso projeto se chama Design Centrado nas Relações, e a gente partiu da premissa de que é possível construir confiança com uma combinação de boas relações em ambientes que sejam previsíveis, em que as interações tenham continuidade. Essa foi a nossa premissa inicial. É um lugar comum de considerar que a finalidade de uma empresa é o lucro. Outro lugar comum é do cliente ter sempre razão. Mas pouco tem espaço para considerar as condições de trabalho nos ambientes para as pessoas que fazem a empresa funcionar. Então, o nosso projeto tinha como objetivo principal trazer a questão para o debate e apresentar propostas que contribuam para uma mudança dessa realidade. No nosso processo de pesquisa, algo que me surpreendeu muito, porque eu sempre tive a crença de que a grande questão do nosso desenvolvimento como espécie, falando de sapiens, era a nossa capacidade cognitiva, mas descobrimos que muitos pesquisadores, antropólogos, estudiosos, falam de um cérebro social, e que esse cérebro social foi a grande alavanca da nossa evolução como espécie. E isso já nos coloca nesse contexto das relações. E, dentre os muitos pesquisadores e pensadores sobre o tema, nós também encontramos um outro chamado Winnicott, que foi um pediatra e psicanalista inglês, que propôs um modelo teórico da emergência da confiança. Segundo ele, não se pode separar o indivíduo do seu ambiente. Eles estão sempre conectados. Essas descobertas todas na fase de pesquisa definiram de forma significativa a nossa proposta. Lá na frente vocês vão ver quando nós chegarmos na ocasião. Bom, obviamente a gente foi estudar um pouco sobre o que é confiança, para poder entender a respeito do tema. E uma coisa que ficou clara para nós é que confiança ela inclui duas palavras que não podem estar separadas: vulnerabilidade e voluntariedade. Quando eu confio, eu me coloco em risco com relação ao comportamento de alguém. A opção a isso seria mecanismos de controle, seriam regras que a gente precisa seguir, e punições. A confiança, ela necessariamente envolve estar vulnerável com relação a alguém e escolher isso. E uma outra coisa que nós também observamos e descobrimos é que a confiança ela não anda sozinha. A confiança, que é o ato de confiar, ele também caminha com uma outra palavrinha, que é a confiabilidade. Eu sou confiável, a confiabilidade é a qualidade de quem é confiável. Então, eu preciso considerar essas duas dimensões do tema para poder abordar a questão. E a gente chegou numa etapa de ir afunilando a nossa pesquisa e o escopo, e realmente definimos que a confiança era o tema a ser trabalhado.
A confiança é um tema que já vem sendo estudado há muito tempo, mas, no entanto, se mantém extremamente atual. Os aspectos da confiança, da colaboração, da troca de conhecimento estão assim, na base das nossas interações. E a gente foi descobrindo, né, com pesquisas, né, a importância da confiança no ambiente econômico, na questão das facilitar as trocas econômicas, diminuir os custos das transações. Quanto maior o nível percebido de confiança, maior o compartilhamento de informação e de conhecimento dentro das organizações, e que a confiança cria um ambiente propício para as redes, para o surgimento de redes de inovação. Nesse processo de afunilar o escopo, a gente definiu como local de aplicação dessa proposta os micro e pequenos empreendimentos. Grandes empresas têm um capital, né, para investimento, tem mecanismos de controle sólidos, mas e as micro e pequenas empresas? E aí eu queria, Raquel, te perguntar qual que é o impacto da confiança no ambiente das micro e pequenas empresas? Luciana, você sabia que a micro e pequena empresa são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil? Só que essa alta taxa de crescimento apresenta também uma elevada taxa de mortalidade, né? Porque 50% das micro e pequenas empresas elas não conseguem completar o segundo ano. E diante desse desafio, o que acontece? A liderança ela assume um protagonismo, que é um protagonismo que ele vai além de gerenciar só o negócio, né? Mas é para que ele precisa fazer parte, né, do maior elo que compõe a empresa, que é a equipe de trabalho. E na equipe de trabalho que está presente o maior bem, né, da empresa, né, que é o seu capital intelectual. Para trabalhar com esse desafio, a confiança ela é considerada um elemento central para isso, pois investir na criação da manutenção, da criação, né, de ambientes de trabalho baseados em confiança, ela vai expandir consideravelmente o potencial das relações cooperativas, né, e vai expandir, aumentar o conhecimento, a eficiência gerencial. E esses elementos, eles podem causar um grande impacto de melhoria na durabilidade dessas empresas. Porém, o que a gente encontra hoje em dia, né, é uma cultura de insegurança. E como mudar essa cultura? Como eu vou desenvolver um ambiente que tenha com uma cultura confiável, com que a organização desenvolva uma confiança entre os seus stakeholders, todo mundo, né? Como fazer isso? Quando a gente fala de conhecimento, o conhecimento ele é o diferenciador do agir humano, né? E o conhecimento ele só é aumentado quando é utilizado, dividido ou compartilhado, né? E como a gente consegue fazer isso sem ter confiança, sem ter um ambiente de confiança? Tem um livro que a gente pesquisou durante o nosso projeto, que é o Líderes que Servem por Último, de Simon. Nesse livro, ele levanta diversas forças perigosas, que ele diz. E uma delas é o medo. E o que não é o medo do que a falta de confiança? Ele diz que essa variável que ele cita, ele é um fruto de uma cultura de segurança presente nas organizações. Propor uma transformação cultural pode surgir quando eu permito às pessoas que elas tenham um senso de pertencimento, quando eu consigo acolher, quando eu consigo oferecer confiança. E aí a gente consegue fazer um círculo de segurança. Tem uma frase também que eu acho que descreve muito bem essa parte, que é quando a gente se sente que a gente se pertence àquele grupo, né? Que confiamos nas pessoas com que trabalhamos, cooperamos. Naturalmente, o que a gente vai conseguir enfrentar as ameaças externas muito mais fácil. Quando a gente não tem essa sensação de pertencimento, acaba que nós somos forçados a investir tempo e energia para a gente se proteger um dos outros. Como proposta de solução,
o nosso grupo ele criou o design centrado nas relações, que é um método, né, autoral, que almeja contribuir para resgatar um estado de confiança nas relações. Esse método, né, ele consiste em 2 etapas. A primeira etapa, ela é uma fotografia. Essa fotografia ela é um questionário das relações da equipe, que ele será analisado, né, de diferentes perspectivas, nessa horizontal, né, que é a confiança entre os pares, a organização da instituição e a da liderança vertical. Esse questionário ele vai ter como um objetivo descobrir, através da sua aplicação, qual é a percepção daquele funcionário sobre essas 3 diferentes dimensões, permitindo uma percepção do indivíduo em sua relação, né, e da sua relação, para ser trabalhado na próxima fase. A partir dessa fotografia, qual será a próxima fase, Luciano? E a segunda parte do design central das relações é um filme. A fotografia estática, o filme é a dinâmica das relações. Então, para analisar essas relações acontecendo, nós desenvolvemos o Bootcamp da Confiança, que é uma experiência concreta de possibilidade de observação e análise dessas relações. É uma proposta que tem como objetivo principal despertar a sensibilidade das pessoas. Por isso, per via de levar e per via de porre. Per via de levar é o caminho do escultor. O Michelangelo viu Davi preso dentro lá daquele mármore e ele foi tirando os excessos. E o caminho do pintor é que vai colocando uma camada de tinta sobre a outra. A gente tira os excessos, sensibiliza as pessoas para onde elas estão, sensibiliza as pessoas para o momento presente, através da percepção dessa atenção, sensibiliza as pessoas para quem está ao redor, para o ambiente, para quem está perto, e a partir desse processo de sensibilização é proposto uma atividade artística que simboliza, né, um trabalho em prol de um propósito em comum, que seria os valores e a missão da empresa. Esses dados eles são analisados, né, tanto do filme, da fotografia, como do filme, do questionário e do bootcamp. São propostas ações e atividades que permitam, né, o florescimento e o fortalecimento dessas relações. O que a gente pôde observar na aplicação na minha empresa também, é que, primeiro, confiança demanda tempo de ser construída. Não é da noite para o dia que se confia. É preciso convivência, é preciso compartilhamento de experiências. E que pessoas que têm em comum valores, elas tendem a confiar mais rapidamente umas nas outras. E outra coisa também que nós observamos é que a confiança, ela leva tempo para ser construída, mas, ao mesmo tempo, ela se perde muito rapidamente. Então, é assim um contexto que nós conseguimos observar. Se Dostoiévski escrevesse hoje, ele diria que confiança não apenas dá paz e serenidade, mas também aumenta o compartilhamento de informações, acentua os processos de inovação, diminui os custos das transações nas relações. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite mais uma vez. Esse foi o nosso trabalho e estamos aqui disponíveis para os comentários. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Acho que cada vez mais relevante, né, falarmos de relacionamento, né? Eu acho que tem tudo a ver com gestão do conhecimento. A gente precisa de confiança, né, para compartilhar conhecimento. Eu vou dar prosseguimento aqui, não sei se o pessoal está comentando, dando parabéns, mas eu acho que se alguém, aproveito para falar, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pode colocar no chat, que a gente vai ler aqui, e eu vou dar prosseguimento às apresentações, e a gente pega esses comentários e essas perguntas ao final. Obrigada, Luciano e Raquel, pela apresentação, pelo trabalho. E queria chamar agora Gisele Alves, Milena Viana e Luciana Junqueira,
que junto com a Kátia Moraes, que não está aqui, desenvolveram o projeto Gestão do Conhecimento para Iniciantes, uma proposta de aplicação prática em 21 dias. Elas foram da turma 33. A gente está atualmente na 35. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, com o CRI. E a gente vai apresentar o nosso trabalho, já comentado aqui pela Larisa. Esse é o nosso grupo, né? Com certeza a Kátia está aqui vendo a gente. A nossa pergunta para o trabalho é como podemos apresentar a gestão do conhecimento para iniciantes e gerar impacto nas atividades individuais, de modo a influenciar colegas e a organização. Então, como que a gente pode apresentar para quem pouco conhece de gestão do conhecimento ou nada conhece a gestão do conhecimento? Vivemos numa sociedade em transformação. A gente está cada vez mais, a gente está se relacionando de forma diferente, com tanto desenvolvimento, né, das tecnologias da informação e da comunicação, com essas maravilhas eletrônicas que o Gordon Moore falou lá na década de 70 que existiriam. Hoje, a telefonia móvel, computador portátil, isso tudo mudou a forma como a nossa sociedade, né, convive e se relaciona. A mercantilização do conhecimento é tão velha quanto o capitalismo. Se ela é tão velha quanto o capitalismo, o que tem de novo? Qual é a novidade, então, agora? Né, antes, o conhecimento era fixado num substrato, como nos livros. E hoje não é mais assim. O conhecimento é intangível. Antes, era apenas algo que a gente podia pegar, vender, mas ali preso. Agora já é algo diferente. Conhecimento intangível, que mudou a ordem social e econômica. É um fator de produção, assim como a terra, o capital e o trabalho. Antes, o conhecimento já não é mais baseado na escassez. É um recurso que ele é infinito, que ele se multiplica, que ele não acaba quando ele é usado. Então, ele é uma forma nova dentro da nossa sociedade. Deixa eu passar aqui. O conhecimento intangível, dinâmico, sem bordas, um contínuo que se movimenta, tem um efeito multiplicador, e aqui um slime de membranas permeáveis, algo que a gente surgiu nas nossas aulas. Você aquele ser, aquela coisa que não tem bordas, mas que entra e sai, que ele é fluido, e as coisas vão se movimentando. Nonaki Takeuchi, tão conhecido dentro da área de gestão do conhecimento, com esse livro, The Wise Company, de 2021, fizeram uma nova proposta. O conhecimento é o que permite uma organização promover práticas em hábitos, gerando inovação contínua, por meio das rotinas aplicadas em ações, com a finalidade de alcançar uma visão de futuro. E Nonaki Takeuchi traz nesse livro fundamentos intelectuais para essa organização sábia, que é a própria sabedoria, um conhecimento tácito superior, a fronesis, um conceito aristotélico sobre conhecimento, a fronesis, a sabedoria na prática, o elo de ligação que faltava entre a organização que cria conhecimento e a organização que age com sabedoria. E onde esse movimento acontece? No bar, um lugar que não é necessariamente físico, mas ele pode ser mental ou virtual. É aonde o conhecimento se movimenta, aonde ele se distribui. O conhecimento quer e vai acontecer. Então, qual é a façanha? É entender qual o conhecimento que eu quero que de tácito se torne explícito. Qual o conhecimento organizacional que eu quero me dedicar? Dentre tudo que existe numa organização, qual aquele que eu vou privilegiar? Para entender isso no nosso trabalho, nós fizemos uma pesquisa. Luciano. Tá sem som, Lua.
Oi. Desculpa aí. O nosso grupo, ele optou por fazer uma pesquisa para identificar se o problema que a gente estava se propondo a resolver era uma dor, né, de profissionais em organizações ou só um problema pessoal nosso. Essa pesquisa também foi importante para deixar claro as dores, dificuldades e barreiras nas organizações que a gente ia precisar resolver, né, propor uma solução. Então, a gente teve uma quantidade muito boa de respondentes e a pesquisa foi dividida em 3 partes. Vou falar um pouco agora de cada uma delas. Então, na análise da primeira parte, o perfil dos respondentes revelou uma maioria de pessoas com maturidade profissional, empresas de grande porte, com mais de 100 funcionários e do setor privado. E isso foi muito bom, né? Essa amostra ela foi boa para a gente entender essa necessidade e refinar o nosso projeto. Na segunda parte da análise, da pesquisa, né, na análise, a gente tinha usado uma escala Likert, né, para as perguntas, e a gente correlacionou as respostas, e dessa forma a gente formulou algumas hipóteses, né, por exemplo, essa que está aí na tela. Aqueles que conseguem atuar nessa prática de gestão o fazem independentemente da rede, né, de atuação, das organizações ou com quem estão atuando. E na terceira parte, a gente focou na busca pela informação, né? E aqui a gente constatou uma preferência marcante pela troca de conhecimento interpessoal. Então, vou dar um exemplo aqui. A grande maioria gostaria de consultar documentos, mas essa grande maioria acaba consultando seus colegas de trabalho. E menos de 1/3 vai lá e consulta o manual, a intranet, né, quando precisa fazer algo totalmente novo. Falar um pouco das barreiras aqui, porque aí, resumindo, no final dessa pesquisa, a gente convidou os respondentes para escrever livremente sobre as suas barreiras, né? E as respostas passaram por um processo longo ali de classificação, né? E alguns insights saíram dessa análise. Então, por exemplo, 36% das pessoas relataram ter barreiras na organização e na recuperação da informação. 20% relataram ser na comunicação. Então, bom, com toda essa informação em mãos que a pesquisa nos deu, o grupo estava pronto para desenvolver uma solução. Bom, pessoal, a solução proposta pelo nosso grupo em resposta à pergunta do como podemos, que faz parte da metodologia do CLIR, né? Como podemos apresentar a gestão do conhecimento para iniciantes e gerar impacto nas atividades individuais, influenciando colegas e organização. Como superar todos esses desafios que a gente identificou na fase da pesquisa? Esse é o propósito da gestão do conhecimento. Então, o nosso primeiro passo foi definir o nosso conceito, o conceito deste grupo de gestão do conhecimento. Então, após ver todo o referencial teórico que a gente tinha estudado, essa definição não é de nenhum autor, quer dizer, é de 4 autoras que consignamos na frase. A gestão do conhecimento pode ser definida como processo de identificar, coletar, organizar, compartilhar, acessar, aplicar e criar o conhecimento de uma organização. Para ilustrar e simplificar esse processo, a gente desenhou esse ciclo onde é possível verificar que ele não tem início nem fim. A gente pode começar em qualquer parte, né, em qualquer um desses elementos, e terminar em qualquer um desses elementos, mas consta que a gestão do conhecimento visa justamente a criação e a inovação. Então, esse ciclo ele tem um nó especial nessa parte da criação.
Então, a gente diz o que temos que fazer: identificar conhecimentos críticos, coletar esses conhecimentos, transformar o tácito em explícito, organizá-los, torná-los acessíveis para os colaboradores, compartilhar o conhecimento, aplicar, saber utilizar aquele conhecimento quando e onde ele for necessário, para deixar a mente desses colaboradores livre para criar coisas novas. Né? As barreiras e as queixas que foram identificadas na nossa pesquisa e em outras pesquisas que a gente teve acesso, fala muito disso, muito trabalho, muito retrabalho e muita dificuldade em ter tempo para desenvolver uma coisa realmente nova. Bom, então, qual foi a nossa proposta e o que teve de inovador nesse trabalho? O nosso trabalho focou em fazer a gestão do conhecimento de uma perspectiva diferente, não pensando no gestor de conhecimento, do cara que vai olhar para a organização como um todo, que vai fazer aquele plano de gestão de conhecimento bacana, com múltiplas fases, estratégia, missão, valores, boas práticas, em todo aquele cabedal de desenhar esse plano de GC. E o nosso enfoque ele foi justamente do ponto de vista do gerenciado, do colaborador, daquela pessoa que respondeu ao nosso questionário e que tem dificuldades que são muito parecidas com as nossas. Ele não sabe o que é gestão do conhecimento, ele leu aquela definição, não entendeu, ele não vê a gestão do conhecimento como algo que vai ajudá-lo no seu dia a dia. Ele vê como mais uma pessoa que vai chegar com um monte de formulário, um monte de fluxograma, e o que isso me ajuda? Isso é mais uma tarefa e eu tenho outras coisas mais urgentes para resolver. Então, dada esse problema e essa proposta de solução alinhada com como podemos iniciar, o que a gente teria que fazer? A gente precisou desenhar uma proposta de um modelo de gestão do conhecimento para iniciante. A gente nunca se propôs a resolver todos os problemas que foram identificados, mas justamente dar esse passo inicial, lançar uma base para que o gerenciado saiba do que está se falando, entenda um pouquinho de gestão do conhecimento e que possa ser mais receptivo quando coisas maiores chegarem para acontecer. Então, o que nós pensamos? Depois de fazer todo o estudo, cada um desses passos está alinhado com a teoria e com o nosso modelo de gestão do conhecimento do slide anterior. A gente desenvolveu uma jornada em 21 dias, que são tarefas diárias, simples, rápidas, de fácil compreensão, que pode ser executado individualmente, não depende do bottom-up ou do top-down, não depende da chefia. Cada um pode fazer no seu computador ou na sua equipe, na sua pequena equipe. E ela objetiva criar um hábito, por isso a questão dos 21 dias, e traz benefícios individuais e coletivos imediatos. O cara implementa aquele hábito, o colaborador, e ele já vê o resultado acontecendo. Então, esse design dessa jornada de gestão do conhecimento, ela foi desenvolvida por meio de posts. Tá? Essa é uma página que consolidava do dia 1 ao dia 21 para os mais apressadinhos, mas a ideia era que fosse criado um hábito. Todo dia, uma tarefa. Cada tarefa está alinhada com aquelas fases do ciclo. A gente deu destaque às fases de organizar-te uma tarefa, coletar-te uma tarefa, para chegar no final, na fase do criar. Então, cada fase dessa, cada fase do nosso processo, cada verbo do nosso processo, foi consignado dessa forma, e agora a Milena retorna e vai nos explicar um pouquinho de como foram esses 21 dias. A ideia era fazer cards de formas engraçadas, mas que tocasse realmente na dor do gerenciado, na dor da pessoa que está ali trabalhando. Como fazer gestão do conhecimento, por que fazer gestão do conhecimento na sua empresa evita retrabalho? Essa era uma das questões que a gente propôs, e sempre explicando qual era a ideia. Então, atenção, não basta organizar o conhecimento para você, todos da equipe
devem poder usufruir. E assim, sempre deixando uma ideia de que daqui a pouco a gente ia ter uma coisa nova. Ó, fica aí, fica ligado no que vai acontecer nos próximos dias. E por que organizar informações na sua empresa é importante? E essa é uma dor que eu acho que todo mundo já passou. Você já saiu de férias e seus funcionários ou colegas telefonaram ou mandaram mensagens? Já começou determinada atividade quando percebeu alguém já tinha feito? Por esses e outros motivos, organizar o conhecimento possibilitará a equipe localize de maneira facilitada as informações e tenha autonomia para exercer as tarefas. Então, a ideia é essa, né, de organizar. Como que aquele conhecimento que está na cabeça só de uma pessoa está disponível para que a pessoa não seja incomodada nas férias, ou que, enfim, em situações de doença, onde você não possa realmente saber aquilo, uma pessoa só da equipe sabe, mas todos saberem aonde encontrar aquele conhecimento que está na cabeça, né? Aí, às vezes, não só nos arquivos, mas apenas na cabeça de uma pessoa. Então, o nosso trabalho, né, tinha diversos cards dentro desses 21 dias, mas e aí? Qual é essa ideia? É começar pequeno, começar fazendo aquela atividade daquele dia. E nesses posts, a nossa proposta é explicar quais são as vantagens de você fazer a gestão do conhecimento, desenvolver um mindset colaborativo, a pessoa está disposta a colaborar porque ela sabe que com essa colaboração isso também vai ser melhor para o trabalho dela no dia a dia, para a equipe registrar e disponibilizar de modo fácil aquilo que você sabe. E é colocar na mão na massa, né? É a sabedoria na prática, é ter ações no seu dia a dia. Não é para ser complicado, é para ser café. Então, o café, né? O café coado, água, café. Mas não é minimizar o que o barista faz. Né? Eu tenho a água e aí eu vou... essa quantidade de água, com essa quantidade de café, eu vou ter esse tipo de café. A temperatura, eu vou esquentar a xícara, não vou esquentar a xícara. Eu vou usar o grão, eu vou moer. E aí, sim, você vai colocando um passo a passo maior para que as pessoas daquela equipe elas possam, assim, se desenvolver e entender que a gestão do conhecimento não é mais uma coisa chata e não é um preenchimento de formulário, mas é algo simples, que vai te trazer vantagens e confortável, assim como você tomar um café, na sua pausa do café, com os seus amigos, com a sua família, trocar uma ideia naquele bar que é o cafezinho, ou então na internet, o cafezinho na empresa, ou aquele momento de descontração para você encontrar os seus amigos que estão em trabalho remoto. A nossa ideia era essa. Muito obrigada. Super obrigada, meninas. É uma nova abordagem aí, você viu o grupo anterior falando muito, né, da escuta, da arte. A gente vê aqui um super projeto para sensibilizar sobre a GC, com pílulas sobre gestão do conhecimento, de uma maneira, né, super fácil e rápida e gostosa de aprender sobre o tema. Muito, muito legal mesmo. Obrigada aí. E a gente também aguarda para o final para a gente responder as perguntas e comentários. E aí eu chamo agora o grupo da turma 34, representado aqui pela Júlia Froza e pela Mariana Lima, e também participaram a Jennifer de Souza, Maria Clara Bordsman e Mariane Muniz Ferraz, com o tema A Contribuição da Gestão do Conhecimento Pessoal para o Aprendizado e Desenvolvimento Contínuos, um framework para professores de projeto de vida. Boa tarde, pessoal, todos que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui hoje, junto com professores e colegas, na Semana Global de Gestão do Conhecimento, que acho que celebra o papel da GC, né, nas organizações e também na sociedade, e o potencial da ativação das nossas redes locais e globais, então, para trazer ainda mais, né, o fruto dessas colaborações e descobertas. E vamos apresentar, então, o nosso trabalho hoje. Pode passar, Mariana. Falando um pouquinho desse caminho, né, que a gente percorreu no processo do MBKM, que foi, de fato, um processo bastante enriquecedor, e como o André já comentou, né, que a gente seguiu uma metodologia. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do início da nossa descoberta pelo tema,
da investigação que a gente chegou até um diagnóstico e do desenvolvimento de um framework, que é a nossa proposta final, e das conclusões que a gente chega com o resultado de tudo isso. Então, abordando um pouco do contexto do nosso interesse, né, pelo tema, pode passar, Maria, acho que sim, mais uma vez. O nosso interesse, né, pelo tema, assim, em explorar a gestão do conhecimento pessoal e a educação, mais especificamente do componente de projeto de vida, que a gente vai ver mais à frente, nós nos deparamos com um universo muito complexo e fascinante ao mesmo tempo, que a gente ainda está tentando compreender, mas que é o da aplicação da gestão do conhecimento pessoal na área educacional, em apoio, né, ao professor de projeto de vida em escolas públicas, que tem um papel fundamental na transformação da educação com impacto na vida de seus alunos, da comunidade e da sociedade. Então, fazendo um recorte do ensino médio, né, que é o nosso foco aqui, só para ter uma ideia da abrangência do sistema educacional brasileiro, são quase 8 milhões de alunos e 546 mil professores, a grande maioria na rede pública de ensino. E aí, quando a gente olha para o ensino médio, é a etapa da educação básica, pode passar, Mari, que apresenta os maiores desafios. Então, a taxa de abandono muito alta, a distorção em idade de série, que revela a quantidade de alunos em atraso escolar, e os índices de desenvolvimento da educação básica, né, na rede pública e na rede privada, nos mostram a grande desigualdade entre essas esferas educacionais, e com isso, né, acho que a grande maioria de vocês deve ter acompanhado, que a reformulação do ensino médio veio, né, em grande parte como uma proposta de modernização e inovação do ensino, para um ensino mais flexível e atrativo para os jovens, de uma formação, então, integral, né, pensando não só nas competências técnicas ali que eles precisam, mas também comportamentais, né, atuais e para um mundo futuro de grande inovação tecnológica. Então, ele é dividido em formação geral básica, na época, né, e itinerários formativos, isso reflete um pouco o contexto que a gente se deparou na nossa descoberta inicial, e aí está inserida, então, a inclusão do componente de projeto de vida, que permeia, né, de uma forma transversal o currículo do ensino médio, trazendo maior autonomia e protagonismo para o aluno. E também nessa investigação, nos deparamos com relatos de professores, de pessoas envolvidas, né, com educação, de alunos, com desafios, apresentando desafios da implementação do novo ensino médio, revelando, né, que a reforma, ela segue interesses econômicos, com uma formação direcionada às necessidades do mercado de trabalho, então, trazendo algumas consequências, como o empobrecimento do ensino, na redução de disciplinas de formação crítica, né, de história, sociologia, artes. Então, uma precarização do trabalho do professor também, com acúmulo de demandas, né, e falta de infraestrutura, com aumento das desigualdades no ensino. Então, o novo ensino médio, ele está em transformação, né, passou por um período de consulta pública, existe um projeto de lei para novas mudanças, então ainda é um tema que vai avançar bastante. Então, aqui a gente traz, né, no próximo slide, um pouco mais de detalhes sobre o componente de projeto de vida, que foi o que despertou nosso interesse de trabalhar a gestão do conhecimento pessoal aplicado na área da educação. Então, esse eixo do novo ensino médio, ele é um componente geralmente adotado como uma disciplina específica, mas ele é um componente transversal, que não tem uma carga horária estipulada, e cada, né, estado tem uma definição própria. Ele traz um estímulo à reflexão, autonomia e protagonismo do aluno, e ele é também a base de construção do projeto de vida do aluno, né, de toda essa reflexão da trajetória do aluno, do que ele vai fazer depois do ensino médio. E é também a base para a escolha consciente dos itinerários formativos, que inclusive também passou por mudanças, e agora, né, parece que vai ser chamado de percursos de aprofundamento e integração de estudos, também ainda não foi definido, né. No próximo slide, a gente tem detalhes desse componente
no aspecto mais integral, que ele trabalha tanto a dimensão pessoal, quanto cidadã, quanto profissional. Então, nessa abordagem mais complexa, assim, das competências socioemocionais, né, do estudo do jovem no ensino médio. E aí, também nessa fase de descoberta, a gente se deparou com um problema, né, do professor de projeto de vida, que é justamente a ausência de pré-requisitos de formação inicial para assumir esse componente tão complexo e abrangente, né, que é projeto de vida, falar de projeto de vida e gerenciar isso, né, numa turma de ensino médio. E aí a oferta de cursos, né, de preparação pelas secretarias estaduais de educação, que a gente se deparou, que eles são curtos e superficiais, em sua maioria são online, sem interação e colaboração com pares, e uma oferta muito desigual, né, pelo Brasil. E aí, então, passamos a fase de investigação e diagnóstico para nos aprofundarmos nessas análises. E aí, aqui só para vocês terem uma ideia desse caminho, né, que o André mencionou, a gente utilizou algumas ferramentas, então passamos por uma etapa de questionários, aí depois a gente se aprofundou num contato mais próximo com o professor de projeto de vida, até chegar, então, num diagnóstico. Aí, passando aqui, só uma visão das ferramentas que a gente utilizou, a gente fez um mapa de stakeholders, colocando o professor e o estudante no centro, aí o mapa de empatia que nos guiou nessas conversas mais aprofundadas com os professores de projeto de vida, e aí eu quero gastar um tempinho aqui só para mostrar para vocês o que a gente coletou disso. Aí, no próximo slide, né, usando o mapa de empatia como base, então, o que o professor pensa e sente, né, nesse diálogo que a gente teve, a gente percebeu uma grande ansiedade pela novidade do componente, pela complexidade dele, e também uma frustração pelos obstáculos, né, enfrentados pelo professor nesse contexto. No próximo slide, então, o que houve, o que ele fala, o que ele faz, como que ele atua, né, em sala de aula. Então, ele dedica muito recurso próprio para desenvolver esse componente, precisa de muita criatividade e outras habilidades, dedicação, né, para motivar e desenvolver o aluno. Então, tem todos os desafios, né, que a gente colocou anteriormente, próprios já do ensino médio. E aí, o que ele vê, né, o que a gente percebeu aqui, é que as declarações dos professores, elas refletiram muito das dores, das frustrações e dos obstáculos que eles percebiam. Então, da ausência, né, de recursos, ou da falta de infraestrutura, de material didático, o balão ali do centro, né, a pouca interação e colaboração com professores de projeto de vida e outros professores da escola e da rede. Então, a gente vê essa falta de interação como um aspecto bem relevante, e de orientação também, né, por parte das secretarias, e da formação e preparação inadequadas e insuficientes. Então, também abordamos os ganhos, os desejos e oportunidades, que eles, todos, assim, os professores foram concordaram muito na importância de projeto de vida para o desenvolvimento do aluno nessa etapa, e da necessidade de melhoria de preparação e capacitação, de maior interação, né, com outros professores, e não só da mesma escola, mas com outras escolas. Então, outra ferramenta que a gente utilizou para tentar reunir todas essas constatações e descobertas, né, aprofundamentos, foi um diagrama de causa e efeito. A gente entende que numa situação complexa é muito difícil chegar numa resolução, então a gente pensou num desafio ou num problema, né, que pudesse ser estratégico para o professor nesse contexto de lidar com tantos desafios, que foi justamente a falta de preparação e capacitação do professor de projeto de vida em escolas públicas. Então, aqui está a nossa pergunta, né, que guia o nosso projeto, no próximo slide, que é como a gestão do conhecimento pessoal pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizado contínuos do professor de projeto de vida em escolas públicas, e proporcionar mais suporte, satisfação e melhoria no desempenho de seu papel, que é fundamental na formação integral do aluno.
Então, a gente segue para a modelagem proposta. E analisando todo esse contexto, né, que a Júlia trouxe, a gente, então, propôs como solução uma estrutura onde o professor de projeto de vida percorre uma espiral que o guia para um processo autônomo de gestão do conhecimento pessoal, com o objetivo de potencializar os resultados da sua atuação. Para isso, a gente usou alguns modelos como referência. O Ikigai é um deles, eu vou apresentar aqui os modelos que a gente usou. O Ikigai, né, que é um conceito japonês que se refere a um propósito de vida que une paixão, missão, vocação e valor. Um outro modelo que a gente usou foi o SESI, de Nonaki Takeuchi, que descreve o processo em espiral de conversão do conhecimento tácito e explícito que ocorre em 4 etapas para a criação de novos conhecimentos. O framework Six Sense Chair, do Harold Harsh, que é uma abordagem de gestão do conhecimento pessoal que enfatiza a importância de habilidades individuais para buscar dar sentido, gerar valor ao compartilhar conhecimento e colaborar com outras pessoas. A gente usou também o modelo de referência da SBGC, né, o modelo de referência em gestão do conhecimento, que descreve as principais etapas para implementar e melhorar a gestão do conhecimento organizacional. Usamos também o modelo CRI de capitais de conhecimento, que é uma abordagem que identifica e gerencia 5 tipos de capitais de conhecimento dentro de uma organização, visando a criação de valor e vantagem competitiva a longo prazo. E aí a gente chegou no nosso framework vida, né, que é visualizar o sistema, ir em busca, dar sentido e agregar valor. Visualizar o sistema é a base necessária para o início e a continuidade do processo de gestão do conhecimento pessoal de forma sistematizada e intencional. É onde a gente analisa o ambiente interno ou diagnóstico pessoal, faz uma análise, né, da relação com o meio e o contexto, ou seja, do seu ambiente externo, e desenvolvimento da estratégia de gestão do conhecimento pessoal. Já o ir em busca é buscar, organizar e desenvolver os conhecimentos e habilidades identificados e definidos na estratégia. O dar sentido é quando a gente analisa e compreende as informações adquiridas e conhecimentos e habilidades desenvolvidos. A gente faz uma simulação dessa atuação na jornada de projeto de vida dos alunos e prototipa, experimenta o jeito desse professor de lecionar projeto de vida. Então, a gente entra na fase de agregar valor, onde a gente avalia os resultados e nível de suporte, satisfação, de melhoria no desempenho do seu papel, reavalia a estratégia para a continuidade do movimento na espiral, ativa uma rede para criar e aplicar conhecimento e ser um multiplicador dessas suas práticas, gerando valor e uma corrente de impacto. E aí, essas áreas de sobreposição central, né, essa área de sobreposição central, ela representa o propósito, é o fator motivador para o engajamento do professor de projeto de vida e a união entre as 4 etapas do Framework Vida para abordagem sistemática de melhoria contínua e lifelong learning, um processo iterativo e interativo. Ela também sinaliza o ponto de partida da espiral. E as áreas de sobreposição entre as etapas, elas representam a permeabilidade, né? Elas não são estanques e elas se sobrepõem com idas e vindas ao longo do percurso, sinalizam mudanças de etapas e pedem por ações específicas. A espiral, ela dá forma ao movimento e ilustra a ideia de uma construção gradual por meio das interações sociais e cognitivas em um processo contínuo e iterativo. Ela representa a ideia de que a criação do conhecimento não é linear. E o início, ela representa o propósito de ser professor de projeto de vida. E cada anel da espiral, ela representa um movimento específico do conhecimento, sua criação e gestão, que incorpora o que estava presente no anel anterior. E aí a seta, no final, ela representa a continuidade do movimento para o aprendizado contínuo, né? E pode significar também o início de um novo ciclo de aprendizagem. E as setas brancas, ela indica o início
dos esforços em cada fase, quando o professor avalia se já completou os passos necessários para ir adiante nas etapas, para alcançar os seus objetivos. E a mudança das cores, ela representa as mudanças necessárias e também provocadas no professor durante essa sua jornada de gestão do conhecimento pessoal. E aqui é uma visão geral do framework. Aqui é uma tabela, né, onde a gente apresenta a síntese das combinações dos elementos dos modelos que a gente usou como referência. E as conclusões aqui a gente destaca em vermelho, porque assim como a Júlia trouxe, o novo ensino médio ele ainda passa por mudanças, né? Então, a gente não trouxe aqui uma definição por isso. O projeto de vida, ele é eixo do novo ensino médio e demanda uma nova forma de atuação do professor. O professor de projeto de vida, ele precisa de capacitação e preparação para atuar em prol da formação integral do aluno, a gestão do conhecimento com potencial orientador alinhado ao professor, ao cenário e à sua rede, desenvolvimento do framework vida dedicado ao professor de projeto de vida, né? Então, uma alternativa de preparação com base na gestão do conhecimento pessoal para auxiliá-lo na resposta aos desafios do componente curricular e para proporcionar o aprimoramento da sua atuação. E o diferencial do nosso framework é que ele é composto com base em vários referenciais teóricos, tem aplicação da gestão do conhecimento pessoal na área educacional, também é possível utilizar em outros docentes e estudantes. E é isso. Muito obrigada. Acho que quem tem filho no ensino médio ou quem está em contato com a reforma do novo ensino médio sabe muito bem as implicações que a reforma está trazendo. A gente no CRI, né, alguns pesquisadores estão trabalhando com o parceiro com essa questão, a gente está vendo as complexidades. Eu acho que trazer gestão do conhecimento pessoal, o Victor, professor dessa disciplina, estava falando até no chat, né, PKM, porque é uma grande ferramenta, né? Eu acho que esse é um grande diferencial que vocês trouxeram. O Victor está até comentando que orgulho, ele é um super defensor e estudioso e pesquisador de gestão do conhecimento pessoal. Então, nosso professor parabéns. também. Pois é, né? Então, super, super obrigada aí pela apresentação. E pelo tempo que a gente está na correria, eu ia pedir aqui ao André para fazer alguns comentários, assim, acho que dos trabalhos e fazer esse encerramento aqui para a gente conseguir dar tempo, né, de não ir muito além do horário. Um prazer, Larissa. Acho que a gente teve aqui um gostinho de projetos incríveis que o CRI vem proporcionando nos últimos 25 anos, né? Esse ano a gente faz 25 anos de CRI, e o que me deixa muito grato de observar esses projetos é o caráter de descoberta desses projetos. Acho que todos esses projetos apresentados e tantos outros que estão aí nos repositórios dos projetos do CRI são projetos de descoberta onde a gente não sabe exatamente onde vai parar. As investigações são muito profundas, os alunos, a gente incentiva muito eles estarem muito próximos dos desafios, irem a campo, conversar com as pessoas, justamente para a gente entender com mais atenção os elementos dos sistemas que compõem, né, o objeto de estudo de cada projeto. E o que me surpreende e me agrada muito também é que todos esses projetos que foram apresentados aqui terminam com uma proposição prática, né, de como que a gente pode transformar essa teoria acadêmica numa prática para beneficiar pessoas, organizações, empresas, em última instância, a educação aqui, um dos grandes desafios, né, contemporâneos que tantos estudiosos estão lutando para conseguir resolver. Enfim, fiquei muito feliz de ouvir o projeto do Design Centrado nas Relações, com a sensibilidade do projeto desse grupo, né, que, enfim, foi mergulhando dentro das questões organizacionais, da gestão do conhecimento, encontrando os elementos humanos e humanísticos dentro desse processo, mergulhando nas questões mais sensíveis mesmo, de questões de confiança e vulnerabilidade, nível de profundidade incrível, expandindo, a meu ver, as fronteiras da gestão do conhecimento para áreas que talvez não sejam tão corriqueiras aí dentro dos estudos. Acho que também, no
gestão de conhecimento para iniciantes, a gente conseguiu observar um olhar muito crítico do grupo, né? A gente percebeu até a proposição de novas definições da gestão do conhecimento, que mostra que a gente, né, dentro da academia, a gente tem essa possibilidade de criticar, não só a possibilidade, mas acho que é um dever, né, de criticar um olhar crítico para construir sobre outros projetos e também servir de parâmetros e subsídios para projetos futuros. Eu acho que o processo acadêmico é lindo nessa questão de compartilhamento, né, desse conhecimento, né, sem fazer aqui um trocadilho. E o que me surpreende também nesse projeto foi a transição de um ponto de vista, em que muito se fala sobre o processo de gestão do conhecimento, e dessa vez eles trouxeram um olhar do usuário do processo da gestão do conhecimento, do colaborador. Isso, enfim, deu uma guinada ali, um plot twist nesse projeto, foi incrível. E a gente teve a oportunidade de finalizar com o projeto de vida, onde também se fala muito sobre alunos e como é que isso se faz acontecer na prática da sala de aula, mas um elemento chave, o professor estava um pouco nublado dentro desse sistema e as meninas, o grupo, mergulhou muito profundamente, mostrou aqui, ilustrou com muita propriedade, enfim, as inúmeras ferramentas e conceitos que foram utilizados para construir um projeto num ambiente tão desafiador quanto a educação, uma investigação e sistematização primorosas do projeto de vida e da gestão de conhecimento, e um entendimento profundo para identificar oportunidades justamente nesse framework proposto pelo grupo. Então, fico super feliz de ter relembrado esses projetos aqui com os grandes alunos que tivemos a oportunidade de conviver nos últimos tempos. Verdade, emocionante e bom ver esses projetos superautorais, né? E acho que algumas pessoas da turma atual estão aí, é bom até que dá essa troca entre as turmas também, um momento de trocas, né? E como já está no chat, quem quiser ver esses projetos estão lá, está ali o link. Quem quiser conhecer também a programação da semana, que continua até sexta-feira, também tem um link, né? E também temos o formulário de avaliação desse evento aqui, e quem quiser o certificado de participação também, todos os links aí. Mais uma vez, obrigada quem participou aqui com a gente acompanhando, quem participou apresentando, obrigada, André. E aí, fique de olho na programação para o nosso próximo Encontros CRI, a gente deve fazer mais um ainda esse ano. E também algumas informações da revista Inteligência Empresarial, a gente está planejando também ainda esse ano, fique de olho nas nossas redes sociais. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite.